nós estamos aqui então com a nossa médica que vai hoje conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre essa história de vitiligo, né? Muitas pessoas, às vezes, dizem assim, olha, vitiligo tem a ver com emocional. Vitiligo tem a ver com alimentação. Você viu que agora há pouco a gente falou sobre dois tipos de doenças que acometem as pessoas jovens e principalmente as mulheres. E o vitiligo? Tem a ver, tem influência ou não? E é por isso que nós vamos conversar agora com a nossa querida Vanessa Rocha. Porque a Natália, lá do BBB, chamou a atenção quando entrou no BBB com o vitiligo dela. E uma das coisas que eu não sei se as pessoas observaram, e eu vou até perguntar para a doutora se ela em algum momento assistiu e se ela percebeu. Ela entrou com vitiligo não chamando tanto atenção, mas eu tenho percebido que parece que tem aumentado mais. Será que tem influência ou não? O emocional influencia? Como é que funciona? Então, ela vai explicar para a gente que doença é essa. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Vanusa. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, assim, o vitiligo é uma doença que ela tem um cunho genético, né? Uma doença, assim como o lúpus, como foi falado anteriormente, é uma doença autoimune. Ou seja, o próprio corpo da pessoa começa a combater, através de anticorpos, uma célula que é chamada de melanócito. O melanócito é a célula que é responsável por produzir a melanina, que é o pigmento que dá a nossa coloração. Então, em algum momento da vida dessa pessoa, por algum agente desencadeante, que o estresse, inclusive, pode ser um desses agentes desencadeantes, aquela pessoa começa a destruir as células que produzem esses pigmentos e começam a aparecer essas manchas claras, principalmente em áreas de atrito, né? Como mãos, joelhos, cotovelos, a face também, região aqui de virilhas. Então, essas regiões são mais acometidas. E sim, o estresse pode ser o desencadeante. Outros desencadeantes podem ser traumas físicos, roupa muito apertada, tá? Outras coisas também, como, por exemplo, o uso de algumas medicações, como hidroquinona, que é muito usada no melasma, também é uma medicação que pode desencadear a doença. Porque existe um fenômeno chamado Koebner, que é um fenômeno que onde a gente atrita a pele daquele paciente, aparece uma lesão naquele lugar. Então, o paciente com vitiligo deve evitar roupas mais apertadas. Por que a gente tem falado muito sobre a questão emocional e, ao mesmo tempo, a gente chama atenção? Porque, como a doutora acabou de falar, às vezes a pessoa tem a doença, mas ela está ali quietinha, né? E muitas vezes, por um estresse, por uma quantidade de anos vivenciadas, com muitos problemas, com muitos traumas, né? A pessoa vai levando para a vida, às vezes pode acontecer de aparecer antes, como também pode aparecer numa idade mais avançada? Pode. A maior parte do vitiligo, assim, mais ou menos uns 10% vai acontecer nos primeiros 10 anos, uns 40% até os 20 anos e a maior parte, 70% a 80% dos casos vai acontecer até os 30 anos de idade. Então, assim, o vitiligo é mais raro de ele começar numa idade um pouco mais tardia, mas pode sim acontecer. Relacionada a homens e mulheres. No caso da fibromialgia, do lúpus, se falou que são mulheres que sofrem mais com essa doença. E no caso do vitiligo, quem mais sofre? Mulheres também. Mulheres jovens, a mesma coisa, né? Por ser uma doença autoimune, né, ela tem muito envolvimento também dessa parte de hormônios, hormonal. Então, pacientes jovens, mulheres jovens, têm maior risco de ter vitiligo, de vir a desencadear a doença. Existe algum tratamento? Existem vários tratamentos para vitiligo, né? Depende muito do estágio da doença, porque o vitiligo ele é caracterizado por ter períodos de remissão, que a gente fala que ela fica calminha a doença, e períodos de exacerbação, que são períodos de maior atividade. Então, quando o paciente já teve aquela lesãozinha, ficou ali naquele lugar, está estável, a gente pode usar câmeras de luz, que a gente chama de fototerapia, para ajudar a repigmentar e pelo menos não evoluir a doença. Quando tem quadros mais graves, a gente pode precisar usar medicamentos orais, medicamentos de passar, tá? Como corticoides, para estabilizar um pouco a doença. E hoje em dia já existem até alguns imunossupressores, que são medicações para acalmar o sistema imune desse paciente, para não ficar aparecendo novas lesões.
Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter relacionado ao vitiligo? Por exemplo, existem pessoas que você percebe que são em algumas partes do corpo. Já existem outras que pegam o corpo inteiro ao ponto dela ficar toda branquinha. Exato. Ela fica toda branquinha. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter relacionado a sol, relacionado a bactérias, enfim, como é que acontece? Tá. O vitiligo, ele não costuma doer tanto, Sim. mas normalmente é uma pele, não costuma doer, na verdade, ele nem dói, mas é uma pele um pouco mais sensível, uma pele que tem um risco maior de ter queimaduras. Então, esse paciente, ele deve se proteger do sol. Fica sensível, Fica né? muito sensível ao sol, ele pode desenvolver queimadura porque ele não tem a melanina, que é o pigmento que protege contra a queimadura. Então, ele tem que usar mais protetor solar, ele tem que evitar roupas apertadas, como a gente conversou. Você falou até agora em relação a... Você perguntou um pouco agora? Um pouco A respeito... Ai, agora... a respeito de bactérias, a respeito em relação à bactéria, risco de infecção, ele Sim. não tem mais, mas ele tem um risco maior de ulcerar, por causa dessas queimaduras, né? Tem que ter cuidado com ferimentos? Com ferimento, sim, também. É uma pele mais sensível, por isso que tem que ter tanta proteção solar, hidratação dessa pele, tem que ter um cuidado redobrado. Bom, ainda falando sobre esse assunto, eu queria que você me falasse a respeito no caso do tratamento, ele vai ter que utilizar medicamento para o resto da vida ou não? Aí depende muito da situação que está o Sim. vitiligo. Se ele estiver instável, né, então a gente sempre vai ficar tentando fazer esse tratamento no sentido de estabilizar para que essas lesões não aumentem. Mas quando o paciente já está estável, nem sempre a gente consegue repigmentar todas as lesões. A gente consegue sim, em algum paciente, isso é muito variável de paciente para paciente. Existem pacientes que têm uma única lesão e a gente consegue retomar toda essa pigmentação. Por que vai ser diferente de um paciente para o outro? Depende muito do local que isso está acontecendo. A gente sabe que quem traz a melanina de volta para essas lesões vai ser a partir do folículo piloso, do pelo. Então, regiões que não têm pelo, por exemplo, são muito difíceis de pigmentarem novamente. Sim. Então, quando eu uso o tratamento naquela mancha, se ela tiver pelo, as células tronco do pelo saem e vão pigmentar a região que está branca. Então, imagina, por exemplo, a palma da mão, a planta do pé, a pontinha dos dedos, são regiões que não têm fios. Sim. Como não tem fio, é uma região que não adianta eu ficar submetendo esse paciente a muito tratamento, entendeu? Até porque isso traz um dano psicológico muito grande para ele, né? Então, às vezes, é mais importante até um acompanhamento psicológico para ele se aceitar, para ele se aceitar como ele é, para poder ele ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, né? Com mais qualidade, Com mais né? qualidade. Agora, doutora, quando está iniciando, pode acontecer de você reverter esse quadro? Pode sim, por isso que a gente tem que procurar o médico dermatologista o quanto antes, né? Lesões mais pequenas, menores, são lesões que têm uma capacidade de repigmentar muito maior e regiões também que têm mais fios. É importante que vocês saibam que às vezes quando o paciente recebe o diagnóstico de vitiligo, ele fica extremamente ansioso porque pensa que vai ficar assim como Michael Jackson, né? Vai perder completamente a coloração da pele dele. Mas é importante saber que existem 6 tipos de vitiligo. Nem mesmo, todo doutora? vitiligo é igual, né? Nós temos vitíligos focais, que pode acontecer na infância, que ele fica com uma única plaquinha, a gente consegue repigmentar. Nós temos vitíligos segmentares, que são aqueles que pegam só de um lado do corpo. A gente tem um vitiligo universal, que aí vai pegar o corpo todo. Tem um vitiligo mais comum, que é aquele que aparece várias manchas em todas as regiões do corpo. Então, assim, existem vários tipos de vitiligo, tá? Não é porque o seu colega teve várias manchas que você vai ter também. Então, tudo isso tem que ser acompanhado e tratamento individualizado. Relacionada à Natália, por exemplo, aquele tipo de vitiligo a gente percebe que é bem diferente. Sim, aquele já é um vitiligo que a gente chama comum, que ele é bilateral, né? Ele tem placas em toda a região de tronco, de membros superiores, de membros inferiores, e você até citou que acha que pode estar piorando as manchas dela, e realmente pode estar, né? Eu assisto, mas assim, nem cheguei a observar isso, de ter piorado. Mas pode, porque ela está submetida a uma situação de estresse extremo e pode sim surgir novas placas. Inclusive, a gente quer chamar a atenção, já falando desses 3 assuntos que eu considero assuntos que mexem com nós mulheres,
para chamar a atenção das nossas mulheres, né? Para que elas tenham mais qualidade de vida, para que elas parem para pensar um pouco mais na vida delas, não só em casa, sendo mãe, sendo esposa, né? Tendo aquelas tarefas de ter que trabalhar fora, mulheres que acabam sendo mãe e pai, que são as chamadas pães, que essas mulheres tenham um pouquinho mais de qualidade de vida e que elas não vivam tão no mundo do estresse, né? E que as pessoas, os maridos, os filhos, os amigos possam entender que essa mulher tem 1001 tarefas e que ela tem que dar uma diminuída de vez em quando, que ela também precisa de um espaço para ter qualidade de vida, né? Exatamente. Assim, nós mulheres e várias pessoas de outros segmentos também, nós somos muito cobradas. E uma parte da diminuição da qualidade de vida do paciente com vitiligo é exatamente essa cobrança da população em relação àquele paciente. Sim. Então, assim, eu vejo muito paciente que fica dizendo assim, doutora, lá no meu bairro as pessoas ficam dizendo, vai procurar um médico, vai se tratar, não sei o quê. Ou algumas pessoas não pegam em mim pensando que a doença é uma doença contagiosa. Então, né? Assim, o vitiligo não é uma doença contagiosa e essa procura incessante por zerar todas as lesões, por pigmentar todas as lesões que a sociedade impõe para aquele paciente, isso traz um trauma muito grande, porque nem sempre a gente consegue repigmentar. Então, assim, a aceitação é a parte mais importante, ter uma atividade física diária, uma alimentação adequada, né? Ter com quem conversar, aceitar que aquilo ali é uma condição. Nós vivemos num país que é miscigenado. Então, nós temos pessoas brancas, negras, ruivas e pessoas marcadas com vitiligo, que tem manchas. Então, isso tem que ser aceito também, né? E aquela história que eu costumo dizer, o que é lindo para mim pode não ser lindo para você. O que é interessante para mim pode não ser interessante para você. E o que me conquista pode não lhe conquistar. Então, o que a gente precisa primeiro entender? Que a gente tem que ter amor próprio. Exato. Quando você se ama, você pouco se importa com o julgamento das pessoas. E como é que isso acontece, né? Você tem que trabalhar a sua mente, começar a trabalhar o seu eu dentro de você. Não se importar muito com o que as pessoas costumam trazer nas revistas, nas redes sociais, que é uma mentira disfarçada. Exatamente. Você, de repente, vê uma pessoa linda, maravilhosa, que está totalmente acabada por dentro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Aproveita esse momento que estou aqui com a doutora, agora há pouco estive com outra, que a gente passe dentro do Bom Dia essa oportunidade da mulher se amar mais, né? Dela não se importar muito com a capa, porque a capa, ela é interessante, mas tem que ser mais interessante para você do que para o outro. Né, exatamente, doutora? Exatamente. E assim, faltou alguma dica para quem está em casa? Não, basicamente é isso que você falou, sabe, Vanus? É a parte mais importante, é tanto procurar tratamento, quanto se proteger usando protetor solar, quanto se aceitar. Essa é a parte mais importante do vitiligo, não só a paciente se aceitar, como a comunidade aceitar que existem coisas diferentes, né? Que vão além do que a gente acha que é bonito, né, que a nossa opinião está aqui, mas a gente tem que respeitar o outro também. Verdade. Né? Doutora, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Eu atendo na clínica Enderma e também pode entrar em contato no meu Instagram, Vanessa Rocha _dermato. Muito obrigada pela sua presença. Como é bom, né, a gente poder falar de assuntos que, de uma certa forma, levam a Vanusa a bater na tecla. Se ame. Se ame, se ame, se ame, respeite o outro, valorize o outro, aceite ser respeitada. Quando estiverem passando do limite, mostre que você não gostou, que você não achou interessante, que tudo tem um limite. A vida é assim. O não aceito, não acho que é interessante. Isso não faz você se afastar de pessoas boas. Isso faz você conquistar as pessoas boas. Porque só se afasta de você quando você diz que algo não está te fazendo bem, quem simplesmente não te admira.